Eu sou o Thiago Vicente, você está aqui no nosso mensagem diária devocional aqui do Instagram. Nós estamos continuando uma série de mensagens sobre como nós superarmos a crise, como nós darmos a volta por cima na crise, como nós vencermos a crise. E eu quero te dar passos práticos, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com princípios de Deus, para que a gente possa crescer juntos, né? Estamos nessa busca juntos e eu creio que Deus me colocou aqui para inspirar você, para ajudar você, para que você possa aplicar isso na sua vida pessoal, no seu trabalho, para que você possa aplicar isso nos seus estudos, em tudo que você fizer na sua vida. Eu quero dar um bom dia aí para o Edilson, a paz do Senhor, e quero convidar você, antes de mais nada nessa manhã, a se voltar para o Senhor. Vamos fazer uma oração juntos? Vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigado por esse dia, por um novo dia que o Senhor nos proporciona. As suas misericórdias se renovaram e por isso nós não fomos consumidos. O Senhor nos deu o maior dom de todos, o dom da vida. Obrigado, Senhor, pelo dia que não falhou, pela vida que o Senhor está nos dando. Obrigado, Senhor, por cada vida preciosa que está assistindo, que vai assistir as mensagens que nós colocamos aqui no Instagram, que nós colocamos, ó Deus, no YouTube, no Facebook, que nós usamos, Senhor, para alcançar as vidas, Senhor. Nossa vontade é trazer o Teu reino. E nós te pedimos, Pai, pelo Teu Espírito, que o Senhor venha nos revelar o Teu reino, porque a nós, Teus filhos, Teus discípulos, o Senhor deu a graça para conhecer os mistérios do reino. Ninguém pode perceber e entender o reino se não nascer de novo. Para aqueles que nasceram de novo, Senhor, o Senhor dá essa dádiva agora de trazer o reino dos céus na terra. Nos ajude, Senhor, e nos abençoe a estar na Tua presença, a conhecer a Tua palavra e a viver por ela. No nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Se você não acompanhou os nossos vídeos anteriores, que a gente fala um pouco sobre a crise, até chegar nesse vídeo que nós estamos falando sobre o primeiro princípio, o princípio mais importante para que a gente possa superar qualquer crise, eu convido você a estar acessando o nosso YouTube e assistindo depois. Já coloquei um vídeo, o outro eu preciso colocar. Mas eu gostaria de falar com você hoje sobre o princípio mais importante para nós vencermos qualquer crise, seja pessoal, seja essa crise global que nós estamos vivendo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e vamos ler o versículo 18 e 19. Mateus 16, 18 e 19. Diz assim: Também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Bom dia, Dirce. Tudo bem? Graças a Deus. Como é que tá o som aí, pessoal? Tá bem? Tá bom? A imagem tá boa? Vai dando sempre o feedback para nós aqui. Bem, a gente tem que entender que quando Deus ele criou o homem, ele criou o homem com um fim, com um propósito.
E esse propósito do homem, ao contrário do que a religião fala, não foi de ser colocado aqui na terra para adorar a Deus. Não é isso o que o texto bíblico está dizendo. A gente tem que se basear sempre na palavra de Deus e não em achismos. A Bíblia diz lá em Gênesis 1:26 que Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Para quê? Para que ele tivesse domínio sobre a terra, sobre toda a terra. A palavra para domínio na linguagem original do hebraico, da qual foi escrito o Antigo Testamento, é a palavra radá, que significa governo. Quando Deus criou os céus e a terra, ou seja, o universo, e ele criou o planeta Terra, ele colocou o homem aqui para gerenciar o planeta Terra. E Deus disse assim: tenham eles domínio, tenham eles o governo. Ele não falou eu vou governar a terra, eles vão governar a terra. Por isso que nós temos tanto sofrimento na terra, apesar de muitas pessoas me falam: Tiago, por que um Deus tão bom deixa acontecer coisas tão ruins na terra? Bem, porque ele deu essa gerência para o homem. E o homem, conforme ele estivesse de acordo com a vontade de Deus, ele ia trazer esse reino naturalmente. Tanto é que Deus deu apenas uma lei para o homem: não comer da árvore do bem e do mal. Naturalmente ele ia trazer o reino dos céus aqui na terra, porque ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. O homem não tinha o conhecimento do mal. O mal não estava na sua essência. Mas então nós sabemos a história de que o homem pecou, desobedeceu a Deus. E aí então o reino dos céus parou de vir. Mas o que eu quero te mostrar aqui hoje nessa mensagem é que Deus deu um governo para o ser humano. Deus deu uma gerência. Deus fez o homem para governar, para gerenciar, para administrar. Deus não criou o homem para adorar a Ele. Adorar a Deus, quando Jesus fala em espírito e em verdade, lá em João 4, é um estilo de vida. É um reflexo de quem vive no reino. Porque no reino, para a gente entrar nesse reino, a gente tem que dizer que Jesus é Senhor, não é? Não é o que está escrito lá em Romanos 10, 9 e 10? Se você confessares com a boca não que Jesus é Salvador, sempre preste atenção no texto, para que a gente não caia em erros. Ele só vai se tornar Salvador quando ele se tornar primeiro Senhor. Quando ele se torna Senhor, quer dizer que ele é dono e proprietário, porque todo rei, ele é dono e proprietário de todas as coisas no reino. Da terra, ele é proprietário dos bens e é proprietário dos súditos, daqueles que participam do reino. Então, por isso que agora em Cristo Jesus, porque antes sem Cristo Jesus, só com a lei, não foi suficiente para transformar o homem, porque ele precisava de uma mudança interna, ele precisava de um novo coração. Então, através de Cristo Jesus, quando nós nascemos de novo, recebemos um novo coração. E aí podemos dizer sim para Deus, entendendo que Ele é o proprietário de tudo. Então, fazendo parte desse reino, você vai entender que tudo que chegar na sua mão foi porque Deus permitiu. Você vai ver na Bíblia Jesus falando várias parábolas. E muitas parábolas são sobre administração. Você já percebeu? A parábola do talento, a parábola das minas, a parábola do administrador infiel que está lá em Lucas 16, a parábola dos lavradores maus que está em Mateus 21, Marcos 12 e Lucas 20. Sempre Deus confiando algo ao homem, dando para ele cuidar. Ele dá para cuidar e ele fica longe. Jesus dá o exemplo ou dele indo viajar, do Senhor ter dado para ele. É assim que funciona a terra, para que o reino dos céus se manifeste na terra.
é necessário que a gente tenha esse contato com Deus e faça a vontade dele, e assim nós vamos cumprir o nosso propósito de trazer o reino dos céus naquilo que o Senhor te confiou. Lembra, na parábola dos talentos, que ele deu segundo a capacidade de cada um. Então aquilo que chegou na sua mão é porque Deus já sabe que você tem essa capacidade. Só que a primeira coisa que você vai ter que entender é que isso não é seu. E que Deus te deu em Cristo Jesus chaves, como nós lemos o texto de Mateus 16, dar-te-ei chaves do reino dos céus. E aqui você vai ver no linguajar de Jesus, ele não usa palavras religiosas. Quando ele usa a palavra igreja, e a palavra igreja só aparece 2 vezes nos evangelhos e as 2 vezes em Mateus, Jesus usa uma palavra que era uma palavra para uma comunidade que se unia na praça. A palavra eclésia significa os chamados para fora, mas era uma comunidade de cidadãos de um reino. Qual reino? O reino de Roma, o reino greco-romano, a cultura greco-romana, que eles se uniam numa praça. Então, assim, Jesus usa palavras de gerenciamento, de reino, e não palavras religiosas. Então Jesus está dizendo, olha, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. A palavra para ligar ali, no original, significa liberar. O reino dos céus tem todos os recursos disponíveis para nós aqui na terra, para que a gente traga o reino dos céus, e não para que a gente viva uma vida só para nós, mas é para o reino. Nós somos embaixadores do reino. Nós somos responsáveis por trazer esse reino. O reino dos céus não virá senão por nós. Então, por isso que Jesus, quando ele estabelece a sua igreja, ele vai dizer assim, ó, eu dou a você, igreja, corpo de Cristo, essas chaves para você trazer o reino. Porque é isso, Jesus começou a pregar sobre o quê? Sobre o reino. Então, o primeiro princípio que eu e você temos que entender, que precisa ser usado na nossa vida para liberar o reino dos céus aqui na terra, que Deus confiou para você, é o princípio do gerenciamento. É o princípio do governo. Quero ler com você agora um texto que está em Lucas 16. Você está com a sua Bíblia aí? Lucas 16, 10 a 12. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é justo no pouco, também é justo no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Assim Deus confiou, a Bíblia diz, como nosso irmão está colocando aqui no Salmo 115, 16, que os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu ao homem. Deus confiou a terra ao homem, o gerenciamento. Você tem que entender que Deus não deu a propriedade da terra para o homem. Nós não somos donos da terra. Deus nos deu a gerência, só que essa gerência teria que estar de acordo com o reino dos céus. E por o homem ter administrado mal, ele perdeu e passou essa gerência para Satanás, que é o príncipe. Jesus chamou ele de príncipe desse mundo. Paulo chamou ele de Deus desse século. Bem, mas voltando agora para a mensagem, presta atenção. Jesus falou assim, olha, quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Se você for infiel no pouco, você vai ser infiel no muito. Ele está falando aqui sobre gerenciamento. E o primeiro princípio que a gente tem que entender para liberar o reino dos céus, que não vai adiantar apenas nós orarmos se na nossa prática diária a gente não cumprir a lei de Deus, que revela a vontade de Deus, que revela como funciona o reino, nós não vamos conseguir avançar muito
naquilo que Deus confiou nas nossas vidas. Então, quando Jesus está falando aqui, olha, você precisa entender que você precisa administrar bem aquilo, cada coisa que Deus te confiar, é porque Deus vai te fazer crescer à medida que você administra bem aquilo que você recebeu. E a gente tem que entender que aquilo que Deus nos confiou, como na parábola dos talentos, ele fala assim, você foi fiel no pouco para aqueles que multiplicaram o talento. Ainda é muito pouco, perto de tudo que o Senhor Deus tem sonhado e planejado para mim e para você. Então eu quero caminhar junto com você para que nós possamos avançar nesses princípios. Então, por exemplo, nesse princípio do gerenciamento, que é o primeiro princípio do reino, para que tudo vá bem na sua vida, você tem que entender assim, que tudo que chegar nas suas mãos não é seu, é do Senhor, e é para que venha o reino dele, que ele te confiou. A sua casa não é sua, o seu trabalho não é seu, o seu dinheiro não é seu, os seus filhos não são seus. Não existe meu no reino, é tudo dele. Porque por ele, para ele e através dele são todas as coisas. E nós vamos apenas... Ele nos confiou para que a gente gerencie, para que a gente administre e produza muito fruto, porque nisto meu Pai é glorificado, que vocês deem muito fruto. E assim os homens possam glorificar a Deus que está no céu pelo bom fruto que vocês produziram. Então, se você, se eu, se nós gerenciamos mal as pequenas coisas que o Senhor nos confia, como que nós vamos querer avançar? Por exemplo, você tem o seu trabalho. Se você chega atrasado no seu trabalho, se você faz um serviço ruim no seu trabalho, se você levar nas coxas, o que vai acontecer? Principalmente agora na pandemia. Talvez você trabalhe em algum lugar e você viu quem que foi primeiro mandado embora. Se você não gerenciar bem aquilo que você tem para fazer no trabalho, seja da faxina, a gerência, não importa. Você vai perder isso. Se você tem um corpo, nós temos um corpo, e de certa forma a religião desvaloriza o corpo, mas Deus valoriza o corpo, porque Deus fala assim, que o corpo é a habitação do Espírito. Não é o que está escrito, acho que é 1 Coríntios 3,16? É 1 Coríntios ou é 2 Coríntios 3,16? Bem, que diz que o nosso templo é a habitação do Espírito Santo. Então, portanto, diz o apóstolo Paulo, santifique o seu corpo. Agora, se eu não cuido bem do meu corpo, eu como tudo que eu quero, eu não faço exercício nenhum, só como porcaria, o que vai acontecer? Aos poucos eu vou perdendo saúde. E aí eu posso chegar a perder meu corpo. E o que foi isso? Um mau gerenciamento do corpo. Se eu só quero satisfazer a vontade do meu corpo, de comer açúcar, de ter prazer em tudo, e de não gerenciar sabendo que... Amém, obrigado, irmão. 1 Coríntios 3,16. Sabendo que eu preciso cuidar, se eu quero ter uma velhice, um envelhecimento bom, não basta só eu estar no peso, mas eu preciso também fazer atividade física para que os meus ossos fiquem mais fortes, atividade física, principalmente de ganho de força. Você fortalece os ossos, você diminui a osteoporose, por exemplo. Principalmente você fortalecer o quadríceps, né, que é a coxa, vai te fortalecer para que você tenha maior equilíbrio, para que você não caia, maior
problemas em pessoas idosas é você cair e quebrar o quadril, quebrar o fêmur, né? Algo muito comum. Então, para que a gente tenha esse envelhecimento bom, tem que cuidar bem do meu corpo, tem que começar agora, certo? Assim também, se você não gerencia bem o seu casamento e você investe só no seu trabalho, você está, como nós falamos ontem na mensagem, quem não assistiu, depois eu vou disponibilizar só a mensagem que a gente falou ontem sobre nós plantarmos para colhermos. Se queremos plantar um pós-crise bom, comece a plantar agora, né? Algo espiritual, não foi o que a gente conversou ontem? Então, mas se eu e você investimos tudo agora e lançarmos sementes apenas no nosso trabalho e deixarmos nosso casamento de lado e não dermos carinho, respeito, atenção em um cultivo que precisa, o que vai acontecer com o nosso casamento? O que vai acontecer? Vai acabar. Se a gente entender que um casamento, um relacionamento, a gente precisa se doar e muitas das vezes fazer coisas que a gente não quer, mas por amor do outro, colocando o outro em primeiro lugar e tratando sempre com aquele carinho e respeito que a gente teve na hora da conquista, a gente vai perder esse casamento. Então eu te dei aqui 3 exemplos simples, mas 3 exemplos de que eu e você fomos feitos por Deus para gestão, para administrar tudo aquilo que Ele entrega à nossa vida. Você diz que quer trabalhar para o reino, e o reino começa na agência do reino, que é a igreja. E aí você coloca as pequenas coisas que Deus te confia na igreja em último lugar. Nas outras coisas na sua vida você vai bem, você é bem sucedido, você dá tudo de si. E na igreja você faz quando dá tempo, de qualquer jeito. E aí você quer dizer que você quer trabalhar para o reino, como que Deus vai acreditar em você? Se você é independente, você quer trabalhar para o reino, mas quer ser independente da agência do reino. Estou dando pequenos exemplos. Quando, por exemplo, eu comecei a ajudar na igreja, eu comecei indo na porta da igreja. E eu fazia o melhor ali na porta. E depois me colocaram para orar antes. E eu chegava 2 horas antes. Só para orar. E orava todos os dias. Eu tinha que orar, era do Ministério de Intercessão, 2 horas por dia. Depois me colocaram no telão. Enfim, eu só estou dizendo assim. Já cantei coral, já toquei. Tudo que chegar nas suas mãos em toda a área da sua vida, você entender que Deus está te confiando algo. E que você precisa aprender a gerenciar isso. Porque se você não for fiel nisso, é isso que está dizendo o texto de Lucas 16, como que Deus vai te confiar coisas maiores? Em cada área a gente tem que aprender a administrar bem. Então você vai ter que entender que a chave para um bom gerenciamento, 2 coisas, anote aí. Disciplina e diligência. Diga comigo, disciplina e diligência. As pessoas do mundo, elas usam isso nas suas vidas e Deus não vai impedir com que elas tenham uma boa colheita na vida delas. Não adianta a gente ficar, entre aspas, tendo uma inveja santa daqueles que se dão bem em alguma área. Pode ter certeza que elas estão cumprindo princípios do reino, mesmo sem saber. Estão cumprindo princípios espirituais. Então o que você vai ter que entender? Que tudo que chegar na sua mão não é seu. Já entendeu, certo? O Senhor Deus te confiou. Você não é proprietário de nada, nem eu. Nem da nossa vida, nem do nosso corpo a gente é proprietário, porque a gente deu para Deus, certo? Então agora a gente tem que fazer a vontade dele. Então, o que seria a disciplina e a diligência? A disciplina e a diligência seria um esforço consistente da melhor maneira. Disciplina
é você ter a habilidade de persistir, de ser metódico, de manter um padrão e continuar. Muitas pessoas têm muita habilidade. Eu conheço pessoas que têm talentos, que você olha para a pessoa e a pessoa tem um talento, mas ela não tem disciplina. Outro dia eu estava assistindo no Netflix, e eu convido você a assistir, a história do Michael Jordan. É uma série que chama Arremesso Final. E na série eu prestei muita atenção. Ele para de jogar basquete e vai pro beisebol, né, depois da morte do pai. E dá um tempo, era o sonho do pai dele, de uma certa forma, o esporte que eles mais gostavam era o beisebol quando criança e tudo mais. E aí então ele vai jogar beisebol. Depois ele volta pro Chicago Bulls no meio da temporada. O Chicago Bulls está mal. Consegue classificar o Chicago Bulls para os playoffs, que é o mata-mata. E aí eles vão jogar contra o Orlando Magic. E lá é a melhor de 7 jogos. Eles conseguem, se eu não me engano, chegar na semifinal da NBA. E eles perdem por 4-3 do Orlando Magic. São 7 jogos e conforme vai jogando, e é o melhor de 7. E eles perdem. E aí então o Michael Jordan, e aí mostra no vídeo mostra o personal do Michael Jordan. Michael Jordan, além de ter o técnico dele no time, o preparador físico, ele tinha um personal trainer particular. Michael Jordan, depois termina o jogo, liga pro o personal trainer contando: olha, Michael, agora eu vou tirar umas férias e aí a gente volta com o treinamento, sei lá, em janeiro, não sei quando que termina a temporada. Vamos imaginar que terminou em dezembro, vamos voltar em janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro. O Michael Jordan fala assim para ele: vamos começar o treino amanhã cedo, às 7 horas. Você vai vendo nessa minissérie que fala sobre o Michael Jordan, o quanto que ele treinava, o quanto que ele se dedicou. Ele não foi o Michael Jordan. Ele não fala assim: eu sou o Michael Jordan e eu vou ganhar porque eu sou o Michael Jordan. Ele não era o Michael Jordan. Quem que era o Michael Jordan? O Chicago Bulls, quando ele chegou no Chicago Bulls, era um time de viciados, era um time que ficava lá embaixo da tabela, e ele transformou num time que ganhou 6 títulos da NBA, 2 tricampeonatos. Como que ele fez isso? Com muito trabalho. Ele começou a treinar para ganhar do Orlando Magic logo depois que perdeu. E aí então, depois começa mais uma série de 3 anos seguidos de vitória do Chicago Bulls. Então, ele tinha isso que muitas das vezes nós brasileiros não temos, né? Que é a disciplina. Mas não basta só ter disciplina, ele tinha também diligência. Não adianta só eu fazer todo dia porque eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer todo dia e fazer melhor. Diligência significa você fazendo o melhor sempre. Você procurando melhorar sempre. Todos os dias. Então, você vai ter que entender que você vai, como gerente, amém, nosso irmão está indicando um livro aí muito bom, Transformando o Suor em Ouro, do técnico Bernardinho, do vôlei. Então a gente está falando de pessoas que venceram nas suas vidas pessoais, nos seus trabalhos, naquilo que Deus confiou a eles. Então você vai ter que entender que o que o reino dos céus espera de nós? Espera de nós o quê? Maximizar um mínimo e obter o máximo a partir do mínimo. Isso que é economizar, isso que é economia. É você tirar o maior proveito do mínimo. Lembra? Deus falou assim
para o servo que multiplicou o talento. Você foi fiel no pouco. Mas o que diz na parábola do talento? Você lembra? Os dois que multiplicaram, logo depois que eles receberam o talento, começaram a trabalhar e se esforçar. Logo depois que eles receberam o talento, eles não ficaram parados. O servo inútil, a palavra para inútil ali é lento, é devagar, é relaxado. Então você não podemos ser relaxados, porque nós somos mais que vencedores em Cristo. Se nós éramos assim por natureza, a gente vai ter que lutar. Você vai ter que entender que você vai ter que colocar metas para você e que você vai precisar se organizar e você vai ter que ir passo a passo, dia após dia. E tudo vai começando com o seu gerenciamento do seu dia, do seu tempo. A única coisa que a gente não vai poder mudar e aumentar a mais ou a menos do que ninguém é que nós vivemos um dia de cada vez e cada dia tem 24 horas. Se a gente não souber entender que vai ser um dia de cada vez, 24 horas, se a gente não administrar bem essas 24 horas, a gente não vai conseguir avançar. Então, a primeira coisa que você vai ter que priorizar para que você possa dar o fruto do reino, uma coisa a mais que a gente vai ter daqueles que não conhecem, é você colocar Deus na sua prioridade. Então, acorde cedo, leia a Bíblia, busque o Senhor, mas não saia dali só com isso. Saia para praticar. Amém? Então, olha só. Deus, ele abomina o desperdício. Quando a gente faz com diligência, com disciplina, a gente não está desperdiçando. A gente sabe que a vida passa como um piscar de olhos, né? Vocês sabem, talvez melhor do que eu. E eu estou aprendendo agora com os filhos que vão crescendo, né? Tem uma filha que já tem 5 anos, para mim já é muito. Vocês são os filhos mais velhos, então, enfim. A vida passa num piscar de olhos, e a gente percebe mais isso com os filhos, né? Mas Jesus, ele abomina o desperdício. A gente vai ver, por exemplo, em Marcos, vamos lá em Marcos 6. Marcos 6. Aqui está falando da multiplicação de pães, certo? E aí, o que acontece? No final da multiplicação de pães, Jesus fala assim, olha, não desperdice nada do que ficou, guardem, coloque o que se desperdiçou em cestos, e daí vão ter 12 cestos cheios de pão. Né? Talvez uma pré-figura para cada um dos 12 apóstolos, discípulos. Então assim, se Jesus se preocupou até com o desperdício daqueles pães, Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou. Na primeira multiplicação. E o que Deus está dizendo? Ele pega o mínimo e maximiza o máximo. E depois disso, o que sobra, ele guarda. Então, assim, guarda não para guardar para dar bicho, mas para que não desperdice. Então, assim, se a gente pensar só em lucrar, em receber, em guardar, você está sendo e eu somos abençoados. Lembra de Abraão, né? Abraão, quando fala do princípio da bênção na Bíblia, Abraão, ele é abençoado por Deus para abençoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Bem,
ele vai ser abençoado para abençoar. E quando a gente olha para a Bíblia, para a administração, Jesus fala muito sobre isso nas parábolas dele. Em Lucas 12, a gente tem a história... vamos abrir lá. Lucas 12, 16 a 20. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e razoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois, se não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todos os meus produtos e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens de depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tem preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Qual que foi a falha desse homem? Tá me ouvindo aí, pessoal? O que vocês acham? Qual que foi a falha administrativa desse homem? Vamos lá, rapidinho. Coloca para nós aí mensagem. O que você acha? Qual que foi a falha dele? Alguém está me ouvindo aí? O que vocês acham? Qual foi a falha dele? Ele disse assim, vamos lá, vamos ler de novo. Jesus então vai proferir uma parábola em relação à avareza. Amém, guardar para si. Por que a falha dele é guardar para si, Edilson? O medo. Por que a falha dele é guardar para si? Eu não sei, talvez tenha um delay aqui, às vezes eu falo, demora um pouco para chegar para vocês e eu estou esperando a resposta. Porque eu vejo que muitas das respostas que vocês colocam, às vezes demora um pouquinho. Mas, por que a falha dele foi guardar para ele? Não precisava de tudo. Vamos um pouco mais profundo. O que a gente está falando? O que eu falei desde o começo? Deus nos fez para o quê? Para ser donos da terra? O que tem? Tem muito carro que está escrito assim: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Quem que é o dono da terra? Nas várias parábolas que Jesus conta sobre a administração, ele nunca coloca o servo como dono, mas coloca o servo como um administrador. Ele arrenda. Em algumas ele arrenda, em outras ele coloca o servo para trabalhar. Mais do que guardar para si e ter medo e não precisar de tudo, ele se achou dono. Ele não era dono de nada. Quando ele começou a viver para ele só, olha, vou dizer para minha alma: descansa, come, bebe e regala-te. Tem depósitos muitos bens. Eu tenho depósitos muitos bens. Isso mesmo, Deus confiou para ele gerenciar. E a partir do momento que ele guardou para ele e a mente dele, olha só, ele já tinha celeiros grandes, ele já tinha celeiros que estavam cheios. E ele estava querendo construir um maior só para guardar. Só para guardar para ele. E que Jesus falou: esse homem agora é inútil para o reino. Não dá mais. A mente dele já era. Já era. Não tem mais volta. Ele já tinha um pouco disso. Talvez Deus deu um tempo para ele. Mas ele não entendeu. Ele entendeu que era dele.
Então, se a gente entender que o nosso trabalho não é nosso, a nossa empresa não é nossa, a nossa família não é nossa, a nossa vida não é nossa, o nosso tempo não é nosso, sim, ele foi um cabeção, né, Edilson? E aí o que aconteceu? Deus tirou dele. Era inútil para o reino. Conseguiu aproveitar alguma coisa? Não. Por quê? Porque a partir do momento em que ele desobedeceu o princípio primordial do reino, que é de gerenciamento para o rei, para o reino, para ele, para a glória dele, e isso vai trazer benefícios para a humanidade, isso vai trazer benefícios para as pessoas, para que conheçam o reino, para que sejam abençoadas, a gente vai se tornar inútil do reino e Deus vai nos tirar e vai colocar outro no lugar. Então, tudo que Deus te confiar, tudo que chegar na sua mão, saiba que é Deus que te deu. E você tem que usar disso com a sua... com toda a sua habilidade. E você precisa melhorar essa habilidade. Você precisa crescer nisso. Você vai ter que investir tempo. E para isso você vai ter que começar com a coisa mais difícil e mais simples ao mesmo tempo, que é o gerenciamento do seu dia, que é o gerenciamento do seu tempo, que é o gerenciamento da sua agência, da sua agenda, que é o gerenciamento das suas prioridades. Porque quando você disser sim para uma coisa, você está dizendo não para outra. E eu quero te dar um exemplo de quem deu certo. O exemplo de José. O propósito da vida de José era o propósito que ele sempre tinha algo que os seus irmãos não tinham. Enquanto seus irmãos não vivenciaram tanto, talvez os mais velhos quanto menores, o pai dele, que não tinha nada e que trabalhava para o seu sogro, e que depois que saiu do seu sogro virou um homem rico, rico na proporção daquela época, daquela conjuntura, né? A Bíblia diz que os irmãos de José, eles não aplicavam diligentemente o pastoreio dos rebanhos do seu pai. E o que José era do pai dele? José era aquele que ia contar a má fama dos irmãos no mau gerenciamento do que eles faziam, enquanto José fazia bem. Ele não era o irmão mais velho, José? Se eu não me engano, é Simeão que é o mais velho dos 12 homens que nasceram. Uma mulher que nasceu, foi Diná, mas dos 12 filhos de José, que é Israel, né? Depois Deus muda o nome dele. Ele vai ser bom no gerenciamento. Ele vai ser vendido pelos irmãos. Ele vai para a casa de Potifar, gerencia bem, é colocado como com o governo ali da casa. Então, ele era o menor na casa do seu pai e foi colocado no governo das coisas da casa do pai dele. Depois ele ganha uma promoção. Ele vai gerenciar as coisas de Potifar, que é um eunuco de Faraó, que é um oficial do Faraó. Uma casa maior, mais bens. Depois, por mais que ele saiu da casa de Potifar acusado de ter assediado a mulher de Potifar, ele vai para a prisão e agora ele vai gerenciar a prisão. Ele vai gerenciar algo que é do reino do Egito, do reino de Faraó. Você vai vendo que ele vai tendo promoções. Apesar de a gente olha com a nossa vista humana achando que ele está indo de mal a pior, mas Deus está promovendo ele. Até que enfim promove ele para ser governador do Egito. Ele não virou governador do Egito porque ele revelou o sonho do faraó. Ele revelou o sonho e ele deu a solução do sonho. Ele falou: faraó, constitua homens para quê? Para guardar os 7 anos de abundância e se preparar para os 7 anos de escassez.
Então ele guardou com um propósito. Qual propósito? Por que Josué foi colocado como governador do Egito? Para manter a vida do Egito, para manter a vida de todos os povos ali do redor da Palestina. Inclusive a vida de Jacó, que é o descendente de Abraão, que iria morrer no meio da fome. Então, qual foi a solução de Deus para a escassez do Egito? Uma palavra: José. Um administrador disciplinado e diligente. Em tudo que lhe foi confiado, ele avançou. Como que ele avançou? Ele era um homem cheio do Espírito Santo. O próprio Faraó fala: como colocarei outro homem que tem o Espírito dos deuses? Depende da tradução. Você tem que entender que no original do hebraico a palavra Deus, no original é Elohim, e Elohim é deuses. E depende do contexto para o tradutor traduzir como Deus ou como deuses. Como o Faraó ele tem vários deuses, a melhor tradução, ele não pensa com um Deus só, ele pensa com vários deuses. Então Faraó falou na perspectiva dele: como farei com um homem que tem o espírito dos deuses? Então Faraó tinha o Espírito Santo, José tinha o Espírito Santo. José era excelente em tudo que ele fazia. Ele era íntegro. Quando ele teve a oportunidade de se deitar com a mulher de Potifar, ele não se deitou. Ele foi um bom administrador em tudo que ele fazia. Ele amava o próximo. Ele ajudou, por exemplo, aqueles 2 homens que estavam com ele na prisão, desvendando o sonho deles, que estavam muito perturbados. Ele amou Potifar, não fazendo mal para ele, não se deitando com a mulher dele. Então, para superar toda e qualquer crise na nossa vida, a gente vai ter que cultivar boas habilidades de gestão em todas as áreas da nossa vida. E essa foi a primeira mensagem sobre esse princípio do gerenciamento que eu compartilhei com você. Espero que tenha te edificado, espero que tenha sido uma mensagem útil para você colocar em prática no seu dia a dia, e aí você vai ter que se especializar em cada área de cada um. Não tem como eu abranger aqui todas as áreas de administração de todos, né? Não existe uma pessoa talvez que consiga fazer isso, entender de tudo, cada um vai entender de uma área. Enfim, você tem que buscar as pessoas que vão te ensinar princípios para que você cresça na sua área, no seu trabalho, e entender que tudo que você tem, Deus te confiou a gerência. E se você quiser mudar a sua vida, você vai ter que começar arrumando sua cama, arrumando a sua casa, arrumando suas contas. O problema não está em quanto a gente ganha, mas em quanto a gente gasta. Se eu ganho 1.000 e gasto 2.000, Deus vai te dar 10.000. Vai resolver seu problema? Não, você vai gastar 20. Se você nem arruma a sua cama, como que você quer mudar o mundo? Você não arruma nem o seu quarto, nem sua casa é limpa. Então, olha só, guarde. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. O Senhor Deus te deu as chaves do reino. Então, aí sim a sua oração vai ser ouvida e vai ser eficaz. A gente não tem muito tempo para ficar perdendo tempo com as coisas. Então a gente perde tempo. Se a gente ora de uma forma, eu quero depois te ensinar sobre a oração do reino, sobre como ter uma oração eficaz. Mas primeiro a gente tem que aprender os princípios do reino. Porque se você não guardar o princípio, a sua oração não vai avançar. Deus não vai te confiar algo para mim, para você, se eu não fui fiel no pouquinho que Ele nos deu. Certo? Então quero orar com você.
Pai, muito obrigado por esse dia que nós, aqui na Tua presença, nos colocamos para buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. O Senhor confiou para nós, igreja, as chaves do reino para destruir as obras do inferno de Satanás aqui nessa terra, para nós expandirmos o Teu reino que é como um grão de mostarda, o Teu reino que é como o fermento. Parece insignificante, mas no fim leveda toda a massa e vira a maior árvore de todas. Assim, Pai, nos ajude e nos abençoe para entender que tudo vai mudar a partir das pequenas coisas que nós mudarmos, que o Senhor confiou a nós. Nessa manhã, Pai, nós queremos arrepender do mau gerenciamento do tempo, da vida, por acharmos que somos donos das coisas que nós temos. Senhor, nos perdoa, nos ajuda a nos arrependermos e a ter uma mente do reino dos céus, para trazermos o Teu reino e fazermos a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter participado, que você possa compartilhar, curtir. Eu não sei como é que funciona, não sou bom em mídias sociais, eu uso elas, mas sou analfabeto como elas funcionam. Mas se você possa compartilhar esse vídeo, depois eu vou salvar esse vídeo e colocar no YouTube, e que a gente possa expandir juntos o reino dos céus. Deus nos confiou isso para cada um de nós, e a gente vai fazer essa obra de Deus juntos, né? Que Deus te abençoe, uma boa semana, em nome de Jesus. Um bom dia aí para o Edilson, para a Dirce, para a Aline, para a Carla, para todos que nos assistem aí, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.